Olá, sejam todos bem-vindos ao Visão 360. Muito obrigado por sua companhia aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país. E canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. Ou, você sabe, você pode curtir também nosso conteúdo pela sua rede social preferida. O rumo do mercado de iGaming, de games, de jogos virtuais. Se você não fez a relação, se você não sabe exatamente do que estamos falando, tá? Este é o assunto de hoje do Visão 360. Num momento de franca expansão no Brasil e na América do Sul, um evento na Serra Gaúcha vai abordar este assunto. Em espectro, olha, bem amplo, regulação, negócios, meios de pagamento, networking, por que não? Estamos falando de entretenimento, estamos falando de um grande negócio que rende dinheiro e muito dinheiro, até é difícil ter uma noção. Aliás, eu quero perguntar para o nosso entrevistado se a gente tem essa dimensão do ponto de vista, de cifras. Bom, então esse é o nosso assunto de hoje no Visão 360 e o nosso convidado é o advogado Leandro Pamplona, que promove este evento, tá? O Mercosul iGaming Summit, que vai ser realizado na Serra Gaúcha. Doutor, muito obrigado por sua presença, bem-vindo aqui à Masper TV. Agradeço o convite, Glauco, e é um prazer falar sobre esse assunto com uma audiência tão qualificada quanto a tua. Eu tenho muitas curiosidades e a gente vem abordando, se você é um telespectador com relativa assiduidade, sabe que a gente está abordando aqui no Visão 360. Já trouxemos vários entrevistados, porque em determinados momentos falamos de problema de saúde pública, pessoas que têm compulsão, falamos de entretenimento, sim, falamos de contravenções também. Bom, daqui a pouco vamos a este assunto que é tão relevante. Antes, o Momento 360. Produtores rurais gaúchos reclamam da falta de combustível para abastecer as máquinas que trabalham nas lavouras. A Federação da Agricultura se manifestou preocupada com a situação que poderia ser, segundo a Farsul, estratégia dos distribuidores para especular o preço do produto. Isso por causa do conflito no Oriente Médio, que fez disparar o preço do petróleo. A Agência Nacional do Petróleo disse que os estoques estão em nível normal. Então, o que está acontecendo, hein? Que não tem combustível, não tem diesel para abastecer as máquinas. Alguém saberia responder? E o governo brasileiro está na expectativa de uma decisão dos Estados Unidos que pode vir a designar as facções criminosas, Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, como organizações terroristas. Isso pode gerar sanções financeiras e endurecimento de penas, mas para o Planalto não seria a classificação correta, porque as facções não têm motivação ideológica. A mudança seria pretexto, conforme o Palácio do Planalto, para gerar mais retaliações ao Brasil. E o ministro André Mendonça, do STF, atendeu o pedido da defesa para que as visitas dos advogados do banqueiro Daniel Vorcaro na prisão não sejam gravadas. Enquanto isso, a esposa de outro ministro do STF, Alexandre de Moraes, divulgou nota onde relata os serviços prestados ao banqueiro. Ela afirmou que nunca conduziu causa do Banco Master junto ao STF e também não confirmou valores que, conforme as investigações, podem chegar a 129 milhões de reais no contrato deste escritório, em que trabalha a esposa de Alexandre de Moraes, com o banqueiro Daniel Vorcaro e suas empresas.
Vamos ao intervalo. Em seguida, voltamos para falar do mercado de jogos online e um evento que vai acontecer aqui na Serra Gaúcha. Rapidinho, a gente já volta. Visão 360 de volta, falando hoje sobre o mercado de jogos online. Um evento que vai acontecer aqui na Serra Gaúcha, mais especificamente em Bento Gonçalves, ali no local onde ficam as vinícolas, né? Nossa querida Bento Gonçalves, mas naquela região ali do Spa do Vinho, que é paradisíaca. E o assunto, bom, tem muita coisa boa para ser tratado, mas logicamente tem também coisas que preocupam. Recebemos hoje aqui nos estúdios o Leandro Pamplona, advogado, que também está encabeçando a organização deste evento, que é o Mercosul iGaming Summit. Em primeiro lugar, deixa eu lhe perguntar, o que é exatamente este evento? Bom, Glauco, esse evento eu vou te contar como ele nasceu. Lá em 2023, aproximadamente, o mercado já estava efervescendo. Nós já tínhamos uma lei de 2018, que é no período Michel Temer, ali, final, que seria o governo Dilma, mas o Michel Temer. E ele traz eu costumo dizer que é uma jabuticaba brasileira. Por quê? Porque essa lei, obviamente, que não adiantaria mais lutar contra essas... Nós tínhamos lá os clubes de futebol sendo patrocinados por bets, nós tínhamos uma enxurrada de publicidade de bets e nada disso regulamentado. Então, num primeiro momento, houve essa lei que é de 2018 para que se regulamentasse minimamente ainda o setor. Só que essa lei trouxe algo completamente diferente do que já se viu até hoje. Ela disse o seguinte, olha, as empresas desse setor, elas podem explorar o mercado brasileiro. Porém, desde que elas não tenham sede no Brasil. Então, aí a gente já começa algo um pouco estranho. Porque, ao mesmo tempo em que elas eram autorizadas a explorar o mercado brasileiro, elas eram impedidas de estar no Brasil. Então, teoricamente, nenhuma dessas empresas estava no Brasil até o início de 2025, quando vem essa lei de final de 2024, final de dezembro, e diz que nós temos então um mercado regulamentado, trazendo uma série de exigências para que essas empresas pudessem desembarcar no Brasil. Então, até esse momento, o que nós tínhamos era um mercado completamente desregulado, onde a cada dia surgiam aproximadamente 20, 30 bets, e empresas explorando os mais diversos jogos. E da mesma forma, em todo o ecossistema surgiam meios de pagamentos e outras empresas. Isso de maneira completamente desregulada. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente tem que falar. Agora, trazendo então, dentro desse cenário, dentro dessa efervescência econômica que foi esse momento de amadurecimento, pré-regulação que a gente pode dizer do mercado, nós temos alguns eventos acontecendo pelo Brasil para tratar sobre essa dinâmica. E eu, a partir de uma pesquisa que eu acabei fazendo acadêmica, eu sou professor também, sou doutor em Direito e leciono em faculdade, eu tinha que trazer algumas coisas mais atualizadas para os meus alunos. E fazendo algumas pesquisas encontrei a área, por exemplo, que era dos esportes. Dos jogadores de esportes, e estava querendo entender um pouco. E aí, dentro desse universo, acabei caindo, entre aspas, dentro desse universo do iGaming, conversando com um advogado que foi o primeiro presidente, acredito que tenha sido a primeira comissão de jogos no Brasil que abordou esse tema e que trazia especialistas de diversas áreas, não só da advocacia, algo que eu aprendi muito ali e comecei a conhecer o tema. Então, inicialmente numa pesquisa acadêmica que eu estava fazendo sobre até uma questão de mercado, para mostrar para os nossos alunos, olha, hoje esse é um mercado pujante, aquele é um mercado bom, eu acabei adentrando nessa esfera, conhecendo muitas pessoas a partir desse grupo, então,
que era presidido pelo Dr. Sérgio, do Distrito Federal. E a partir daí, então, eu comecei a frequentar e conhecer pessoas desse mundo. E o primeiro evento que eu acabei indo foi em São Paulo, se eu não me engano foi em 2022, foi ali pós-pandemia, e era um evento que contava, obviamente, com pessoas da Secretaria da Fazenda Nacional, enfim, pessoas do governo à época, porque se fazia já uma pressão de um aperfeiçoamento e de uma necessidade de regulação dessa primeira lei de 2018, que, na verdade, trazia alguns parâmetros gerais, mas deixava muita ponta, entre aspas, ponta solta, muitas coisas que não estavam regulamentadas, dentre as quais a impossibilidade de nós termos empresas no Brasil explorando esse tipo de segmento. Pois bem, então, com esse amadurecimento que eu estou te relatando, salvo melhor juízo, em 2023, 2023 a gente resolveu fazer um evento aqui no Rio Grande do Sul. Vamos trazer essa bandeira para cá, porque mais ou menos por essa época eu estava participando de uma comissão do deputado estadual Marcos Vinícius, e ele tinha uma comissão. Poxa, ele fez um trabalho muito bom, que foi reunir pessoas aqui do Rio Grande do Sul que tinham alguma relação com o mercado. Então, ele trouxe delegados de polícia, ele trouxe pessoas do TJD, do Tribunal Desportivo, ele trouxe gente do Judiciário, ele trouxe, enfim, ele uniu todas essas esferas, Ministério Público, do Poder, para dialogar e ver o que poderia ser feito no âmbito estadual do Rio Grande do Sul. Por quê? Além da questão do iGaming no âmbito nacional, nós tínhamos também uma efervescência nos âmbitos estaduais. Porque lá em 2020, em ações de descumprimento de preceito fundamental, o STF, através do voto do ministro Gilmar Mendes, já tinha dito que, numa briga entre a Loterge e a União, a Caixa Econômica Federal especificamente, de que não havia uma questão de exploração única da União e que os estados podiam explorar, sim, as suas loterias. Aliás, a Loterge, né, explora isso há bastante tempo. No nosso caso, nós tivemos a extinção da nossa loteria em 2005. A nossa loteria estadual, Lotergs, né? Exatamente. E agora a tendência é que o governo está tentando... Tem uma articulação, reestruturar ela, exatamente, porque isso, para todos os estados, Glauco, e obviamente para a União da mesma maneira, nós estamos falando de receita. E uma fonte boa de receita. E nenhum desses entes, nem município, estado e União, podem hoje dispor desse tipo de receita, porque eles querem para, né, realocar, porque o Estado sempre é deficitário. Então, é uma fonte de receita, é uma possibilidade de receita muito boa. Então, só para finalizar, desculpa aí, eu fui abrindo aí algumas janelas, mas em 2023, então, tomando por base essa comissão do deputado Marcos Vinícius, depois até acabei integrando também uma comissão da vereadora comandante Nádia, no âmbito aqui de Porto Alegre, também para discussão dessa matéria, só que aí no âmbito municipal. Eu e o Eduardo Fernandes, que era presidente da LID, nós resolvemos, então, ele me procurou um dia e disse: Leandro, quem sabe a gente faz um evento e chama essas pessoas de São Paulo, porque o foco mais centralizado do mercado, assim como de outros mercados, evidentemente, é São Paulo, é o Sudeste brasileiro, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Então, e no Nordeste hoje existe um desenvolvimento muito grande desse mercado. E o Sul, à época, eu me lembro que a gente, até o deputado Marcos Vinícius, tentou atrair algumas empresas para cá, para polos tal como é ali o Instituto Caldeira, que pudessem trabalhar ali, gerar algum tipo de tecnologia, porque quando a gente fala desse universo chamado iGaming, a gente não está falando só de bet. Inclusive, que vem à cabeça mais facilmente isso, exato. Mas é muito mais que isso. Existe um universo que vem junto com isso. Existe desenvolvimento de software, existe meio de pagamento, existe uma enormidade de coisas que estrutura essa indústria. É uma indústria como qualquer outra, obviamente.
Então, em 2023, a gente faz a primeira edição do Mercosul iGaming Summit no Country Club, no final do ano, foi em dezembro, para até finalizar aí os eventos, o calendário de eventos nacionais, e a gente conseguiu atrair muita gente boa para esse evento. O primeiro que a gente fez acabou sendo um sucesso, e aí nós estamos na 4ª edição. No ano de 2024, nós tivemos a enchente, acabamos tendo que deslocar o nosso evento para Florianópolis, porque a gente estava sem aeroporto durante 9 meses, e isso até, de certa forma, impactou nas pessoas que a gente queria trazer para o estado, porque, imagina, era um momento que as pessoas estavam procurando locação, locais, etc. E imagina um local onde tu pode ficar um bom tempo sem aeroporto, obviamente, que foi pesar, claro. Obviamente que foi pesar naquelas pessoas que estavam pensando no Rio Grande do Sul para investir. 2025, ano passado, a gente acabou fazendo em Gramado e esse ano, então, como tu bem disse, é no Vale dos Vinhedos. É para ser um evento diferente do que hoje nós temos aí no mercado, que são eventos feira, ou seja, tem apresentação de produtos, etc. O nosso é mais ligado a network, a exatamente tentar fazer essa conexão entre público e privado para que dialoguem, para que tentem verificar as melhores práticas que estão acontecendo em outros locais e que a gente consiga trazer a melhor experiência dentro desse setor para a nossa realidade. Então, nós estamos falando da parte boa, da parte do negócio, da parte do ecossistema que isso pode significar, né? Estamos muito longe de termos um ciclo virtuoso. E só para lembrar, o evento é na sexta-feira. Próxima sexta-feira, a partir das 8h30, no Spa do Vinho mesmo. Spa do Vinho, que é no Vale dos Vinhedos, né? Exatamente. Bento Gonçalves, no interior, como a gente falou há pouco. Exatamente. Mas, assim, do ciclo virtuoso que eu mencionei, estamos muito longe? O que tu chamaria de círculo virtuoso? Assim, vamos ver. Mais benefícios, em cima até daquilo que o senhor mesmo falou. Tá. Empresas de tecnologia, que gerem emprego, que gerem renda, por exemplo, para cá, para nós gaúchos. Nós sabemos que boa parte, e aí em Bet nós sabemos e falamos aqui fora do ar, boa parte das sedes, se não todas, são fora do país. Né? Então, algo que possa ser feito aqui, que fique mais aqui para beneficiar, por exemplo, os gaúchos. Perfeito. Tem que valer como um legado, essa indústria. Sob o ponto de vista regional, Rio Grande do Sul, o fato de nós não termos ainda uma loteria estadual, obviamente que atrapalha um pouco essa, entre aspas, corrida. Então, nós temos aí já uma PMI lançada a São Paulo e nós temos estados onde já está funcionando as loterias, tal como é o caso do Paraná, que é nosso vizinho, que tem VLTs, que são essas videoloterias que estão na rua já, gerando algum tipo de renda e, de novo, aí nós temos que pensar em todo esse círculo que é desde a locação dos locais, aos empregos gerados, aos fornecimentos de materiais, mobiliários, cadeiras e etc., que hoje, de fato, no Rio Grande do Sul a gente não está tendo. Então, o que eu posso te dizer da nossa situação atual? Basicamente, as empresas, até para te deixar esclarecido uma situação, essas empresas hoje elas têm CNPJ no Brasil. São obrigadas. Sim, a partir da nova A partir do decisão, início de né? 2025, elas são obrigadas a ter, inclusive, um sócio brasileiro. Então, todas as que exploram o mercado de maneira regulada, que tem lá uma autorização para fazer esse tipo de exploração, elas estão com o CNPJ no Brasil, elas têm funcionários no Brasil, elas têm sede no Brasil, mas, infelizmente, elas têm focado o seu local em São Paulo, basicamente, Rio de Janeiro alguma coisa, e Minas Gerais é um polo muito forte sobre isso. Inclusive, existe uma rua, posso te dizer, no município de Nova Lima, que é um município bastante pujante lá de Minas Gerais, que deve ter umas 4 ou 5 empresas na mesma rua. Inclusive, tem uma empresa muito atuante no Rio Grande do Sul que a sua matriz de negócios saiu do estado e foi para Minas Gerais. Não vou falar aqui por uma questão de... Não tenho por que falar, não é patrocinador e eu não vou fazer propaganda, mas
porque houve uma negociação, inclusive, da dupla Grenal em relação a possíveis patrocinadores e a gente ficou sabendo disso aí. Então, veja o quanto, por exemplo, eu me recordo lá atrás, esse exercício que eu também tentei fazer e o deputado Marcos Vinícius também, de trazer algumas possíveis empresas para investirem no Rio Grande do Sul. E aí, quando a gente fala, não são só as bets propriamente ditas, mas sim meios de pagamento. Tinha uma empresa especificamente que tem o que a gente chama hoje, que a legislação permite também, que são os chamados estúdios de jogos ao vivo. Isso existe também, isso é um mercado extremamente dispendioso. Imagina ter um estúdio tal como o teu aqui, mas onde estão acontecendo jogos, por exemplo, isso tal que eu ia lhe como, perguntar, o que significa isso? Tal como roleta, como outros jogos que estão acontecendo, obviamente os que são permitidos na nossa legislação, mas que estão acontecendo ao vivo. Então, se quer jogar um jackpoint, jogar algum jogo, um baccarat, alguma coisa nesse sentido, vai ter um croupier ali e o jogo está acontecendo ao vivo. Claro que para isso, evidentemente, existe toda uma necessidade por trás de lisura desse jogo, enfim. Então, eu sei que esses estúdios são extremamente custosos e vou te dizer, à época, alguém da indústria teria me dito que apenas um desses estúdios aí tem diretamente empregadas aproximadamente 1.500 pessoas. Tamanha é a necessidade de pessoas fazendo a gravação disso, outras pessoas auditando, as pessoas que trabalham mais diretamente e todo o background sobre esse tipo de jogo. Então, a parte técnica, né? A parte técnica, exatamente. Então, imagina, é quase como uma emissora de TV. É bom que se diga, a gente não está aqui falando nada contra o que está escrito na lei. É tudo dentro da lei, porque a legislação brasileira ela é bem específica quanto à proibição de jogos, enfim, o que pode e o que não pode. Inclusive, há poucos dias discutimos aqui a legalização de cassinos, enfim, Isso. Algo que ainda está sendo pedida e que a todo momento no Congresso Nacional vira objeto de discussão. Perfeito. Mas não, nossa discussão aqui não é sobre isso. É o do que já existe. É sobre o que já está É o do que posto. a gente... Exatamente, é o que está acontecendo. O que eu posso te dizer hoje, especificamente de um ano de regulação, a gente está exatamente a um ano de regulação e também por isso essa data escolhida para a realização dessa 4ª edição do nosso evento, o que eu tenho visto de queixas das pessoas que trabalham nesse setor é que, por óbvio, tu imagina a seguinte situação, né, Glauco? Tu tens aí um mercado completamente, ou boa parte desregulado, até 2025, ali, muito embora 2024 já tivéssemos algumas orientações. Existe uma secretaria específica que pertence à Fazenda Pública da União, que é a Secretaria de Prêmios e Apostas, que tem uma pessoa que comanda isso, dentro dessa secretaria existe uma área específica também para fazer as verificações das empresas, etc. Então, isso é muito... existe um cuidado muito grande. Agora, o que eu estava te dizendo imagina um mercado que vai crescendo num volume extremamente extraordinário. E aí a gente volta a falar desses anos, 2022, 2023, que 99% dos times eram patrocinados por empresas desse segmento. Hoje, quantos a gente já tem? Nossa. Bastante, mas eu digo, houve uma redução drástica, concorda menos comigo? do que antes, A gente pode, inclusive, citar a nossa dupla Grenal, que tinha até outro dia e não tem mais. Por quê? Porque o mercado também houve um inchamento, podemos dizer assim, de valores, que é o que o CEO escuta, de valores para patrocinador master, e nós temos, na verdade, um retorno, talvez, conversando com pessoas que ligam mais diretamente com esse setor, de que existem alguns clubes no Brasil que podem dar o retorno esperado para a quantidade de dinheiro que é colocada nesse local. Então, por isso a gente já começa a ver movimentos do setor especificamente, que aí hoje a gente já tem alguns times que já não tem mais esse patrocinador master como uma bet. Por quê? Porque a regulação
essa fase de adaptação, digamos assim, ela tem sido, e aqui eu não estou fazendo um juízo de valor, defendendo o setor ou não, mas tem sido bastante dura para o ecossistema. Por quê? Porque imagina que tu tens uma empresa, Glauco, e aí o nosso espectador de casa vai entender também, o sujeito que tem uma empresa hoje. Imagina que você não vai pagar nenhum tributo, vai poder explorar de uma maneira virtual, tu não precisa ter sede, não precisa ter absolutamente nada naquele local, e tu passa de uma situação assim para o que hoje qualquer empresário vive, que é o pagamento dos tributos, que é o arrasto, digamos, que o setor te obriga a fazer. E ali nós estamos falando de uma secretaria especial que tem uma enormidade de ordenações que as empresas precisam cumprir, desde a questão de publicidade até a possibilidade de autoexclusão de um jogador. Então, eu costumo dizer o seguinte, Glauco, para quem não conhece esse mercado, eu posso te dizer que por todas as travas que ele tem, e é uma questão natural disso, por exemplo, a questão dos parentes que não podem apostar, a questão dos dirigentes que não deveriam, quem tem relação com o esporte não poderia apostar. Então, a partir de todo esse ecossistema que a gente pode falar, o que eu tenho visto é que as empresas do setor, elas realmente tiveram que se estabelecer. Mas não é uma acomodação natural, doutor? Acredito que sim. Do processo em si, né? Só que aí vem uma outra situação, Glauco, que seria o seguinte: existem mercados que, após a regulação, basicamente sufocaram, digamos assim, as empresas que poderiam trazer uma concorrência saudável para o mercado, ficando poucas delas, e aí a gente tem um exemplo do mercado, por exemplo, de Portugal, França, enquanto que outros mercados existe uma maior oferta e uma maior, digamos assim, proliferação desse segmento. Então, tudo, obviamente, depende de como, eu costumo dizer, né, como vai estar calibrada essa mão forte do Estado. E essas foram algumas situações que, na época em que se estava a fazer essa lei, que foi, então, prorrogada em 2024, mas cuja a situação... Não, desculpa, acho que foi final de 2023, com previsão para 25 as empresas estarem todas regulamentadas. Então, o que acontece aí? Existe, sem dúvida nenhuma, uma acomodação do mercado, como tu trouxeste, ou seja, nós temos empresas demais que talvez não deveriam estar no mercado, e é perfeitamente compreensível isso, e de fato era, porque nós tínhamos, posso te dizer, ao final de 2024, aproximadamente quase 20 mil bets, pelos números que me 20 foram. mil? 20 mil, porque cada dia surgia um site novo. Meu Deus. E aí, de novo, nós entramos naquela situação. Quantas dessas acabaram simplesmente abandonando o mercado ou indo agora para o mercado cinza, para o mercado não regulado, porque ainda existem os ilegais. A gente não pode simplesmente dizer que os ilegais foram combatidos. Não, eles permanecem existindo. Mas existiu sim uma necessidade de acomodação do mercado e uma mudança completa da situação inicial que se tinha feito para o mercado brasileiro, e aí eu posso te trazer aqui a situação do aumento do imposto. Então, tu imagina o seguinte, tu é uma fábrica de um determinado segmento, e aí tu resolve que tu vai investir no Brasil, considerado o segundo, terceiro maior mercado internacional. Poxa, é um baita negócio, tu tem uma empresa bem estabelecida na Europa, Estados Unidos, na Ásia, enfim, quero investir no Brasil. Aí tu contrata advogados, administradores, etc. Vamos lá para o Brasil que a gente vai explorar bem, a gente já tem um bom know-how, vamos vender os nossos serviços aqui. A aposta nada mais é do que um serviço. E quando chega nesse mercado, no primeiro ano a gente já tem um aumento, aí um incremento de tributação de 12 para 18. E outra coisa, né, Glauco? De novo, independente da gente defender o mercado, não defender o mercado, nós temos aqui que
trazer essa segurança jurídica para qualquer pessoa que venha investir no Brasil. Então, imagina esse primeiro impacto lá na matriz, como tu bem disse, a maioria dessas empresas provém de outras internacionais. Imagina esse primeiro impacto lá na matriz lá fora, porque tu tinha um número e outra, cuja exploração tu tem uma licença para 5 anos, então tu faz essa projeção já dentro desse tempo, e aí no meio do caminho as regras do jogo elas já começam a dar uma mudada. Então, essa é a instabilidade jurídica, instabilidade empresarial, que nenhum investidor gostaria de ter, certamente. Mas eu quero chamar um intervalo, porque a gente vai voltar em seguidinha para falar mais, e eu estou curioso também sobre o tamanho desse negócio, que é difícil de mensurar, mas eu imagino que o Brasil, até pelo tamanho territorial, de população, seja um baita mercado realmente. Eu só não sei se é dos maiores do mundo. Mas vou tirar essa dúvida daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Visão 360 de hoje fala sobre o Mercosul iGaming Summit, que é um evento que vai ser na próxima sexta-feira, no Vale dos Vinhedos, aqui em Bento Gonçalves. Vai abordar, logicamente, o mercado de jogos online. E aqui estamos falando, além das bets, vários outros tipos de jogos. E estamos recebendo o Leandro Pamplona, que é advogado, professor, e é alguém que se debruçou sobre esse assunto e está organizando este evento lá em Bento Gonçalves. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre o impacto, né, sobre relevância desse negócio, e o senhor tem um dado que o Brasil realmente é um dos maiores mercados no mundo, né? Sim, o 5º maior mercado. E isso nós estamos trazendo aí dados provavelmente mais próximos dos oficiais. Por que eu estou te falando isso? Porque tem também um mercado que a gente não sabe. Eu queria encaminhar essa pergunta. É possível dimensionar isso? Porque eu acho que é difícil. É uma transformação Exato. Tão rápida. É muito difícil de mencionar, porque às vezes a gente escuta números de determinadas empresas que queriam processar, por exemplo, através de meio de pagamento, valores bilionários mensais, assim, que são valores extraordinários que realmente a gente fica pensando, assim, se aí, de novo, vem a necessidade e a importância das questões regulatórias, da gente saber de onde está vindo também esse dinheiro. E uma discussão, doutor, logicamente, que é a empresarial, que é um setor que está movimentando muito, e a outra, as críticas principais vêm em relação às doenças mentais, né, que acabam gerando compulsão por jogos. Muita gente estava usando dinheiro de benefícios sociais para apostar, enfim. Essa preocupação, o governo, na sua opinião, já tomou conta a partir do momento que também abocanhou o seu pedaço lá no negócio? Ou é aquela história, me dá o meu primeiro e depois a gente vê como é que fica? Até pouquíssimo tempo atrás, não se sabia exatamente para onde poderiam ser encaminhados, por exemplo, as pessoas que tinham algum tipo de adição em relação à questão de jogo. E aí, na semana passada, eu me recordo que eu até, ouvindo a Voz do Brasil, essa informação foi dada de que agora o SUS estaria atendendo essas pessoas. Bem lembrado, é verdade. Então, agora nós temos essa possibilidade. Antes tinham os CAPs, que poderiam fazer às vezes, mas agora, então, o SUS está encabeçando. E eu só lhe perguntei isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É que nem o carro. O carro foi feito para uma finalidade e ele é mal utilizado. Muitas vezes mal utilizado. É o exemplo que a gente dá sempre aqui. Exato. Os jogos, eles têm uma finalidade que é bem definida, né? Que é entretenimento, é diversão, enfim. Só que também acaba sendo mal utilizado essa como diversão. Qualquer tipo de adição, né, Glauco? Então, a gente pode ter uma pessoa que tem um determinado considerado vício em fumar, em bebida. Exato. Outro pode ter uma compulsão de consumo. A pessoa que compra de forma compulsiva também é uma forma de compulsão. Enfim, existem por comida. E aí nós vamos abrir um leque de
várias outras situações que também podem gerar um tipo de adição. O que é importante, e eu volto a destacar contigo, é o seguinte: se a gente traz esse mercado para dentro do Estado, o Estado pode prestar uma assessoria, seja no SUS, seja talvez até criando uma vertente específica, com parte desses valores. Aqui a gente está falando da seguinte situação, que fique bem claro, tá, Glauco? Nós temos aí mais de 200 casas licenciadas. Cada casa pagou 30 milhões de outorga por esse tempo de exploração. Cada casa pagou isso. Imagina a soma de tudo. Exatamente. Então, isso já foi para os cofres públicos. Então, esse valor já foi adicionado. Nem estou aqui falando de todo o complexo que vive em volta, que também abriu o CNPJ e que gerou algum tipo e que hoje paga os seus tributos da forma convencional, como qualquer outra empresa pagaria. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: existem os problemas que precisam ser enfrentados? Sim. Só que hoje, pensar na possibilidade da gente voltar atrás, voltar a anos atrás e proibir o jogo, me parece tentar tapar o sol de fato com a peneira, porque hoje o jogo ele está aqui, ele está no celular. As crianças hoje tudo jogam. Isso, para deixar bem claro, porque há movimentos, logicamente, né? Inclusive no Congresso. Exato. Primeiro de proibir propagandas, Sim. Proibir investimentos no ponto de vista de esporte, até Perfeito. nos clubes, por exemplo. Isso. E aí vai até a proibição. Até Tudo a isso, proibição, dependendo seria... da bancada, dependendo Exatamente. da ideologia, tudo isso está em movimento no Congresso. Exatamente. Então, o que eu sempre digo é, a situação que nós temos hoje pulamos do avião já. Cabe a nós puxar o paraquedas só. Não tem como voltar atrás. As questões, os jogos online, e aqui eu estou falando de jogos de maneira bastante ampla, tem uma repercussão tal como as mídias sociais têm. As mídias sociais também trouxeram diversos problemas para a sociedade. A questão é, nós vamos proibir as mídias sociais? Talvez para as crianças nós vamos. As apostas elas já não podem fazer, mas eu digo, tem que ter essa moderação, a gente tem que entender o que é bom. Agora, proibir pura e simplesmente, e aí eu estou dando um exemplo paralelo aqui da questão das mídias sociais, não resolve o problema. Até porque tem aquele outro mercado que o senhor falou, é o cinza, mercado cinza, uma coisa assim. Exatamente, é o mercado que não está dentro, não, são aquelas empresas que estão explorando essas atividades. Outro mercado muito simples que tu vê com frequência, só que aí mais pelo problema das situações policiais, são as rifas. Influencer que vendem rifa, etc. Quer dizer, se o sujeito tem um problema, para quem que ele vai reclamar? No Poder Judiciário, bom, existe uma lei específica que regula esse tipo de, entre aspas, sorteio ou jogo, mas, na maioria dos casos, isso não é respeitado. Então, olha o quanto isso traz de problema. Então, sim, nós temos que, independente de ser favorável ou contra, entender que isso é uma realidade social, assim como são outras várias, e que a gente tem que estabelecer os limites necessários. E uma questão bem importante, eu estava na semana passada num painel, Glauco, falando sobre a questão de compliance, sobre relatórios econômicos, sobre cooperação entre os poderes, e eu me recordo que uma das pessoas que estava comigo, ela é representante de uma casa de apostas. E ele, falando sobre essa questão da ludopatia, ele me disse que isso é um dos piores problemas para eles. E vou te explicar por quê. Em primeiro lugar, essas empresas, assim como outras, querem uma perenidade no seu negócio. Se eu ou se o Glauco gasta todo o dinheiro dele, é um cliente a menos que nós vamos ter. Nós vamos ter um problema de saúde pública, sim, mas é um cliente a menos que deixa de gastar nessa casa de apostas. Não me interessa ele gastar 1 milhão, assim como se eu tenho uma empresa que fornece produtos ou uma empresa que fornece serviço e vende algum produto, não é interessante que essa pessoa venha, gaste todo o seu dinheiro e
Sim, simplesmente a fonte secou. A fonte aquela secou, isso não é bom. E um dado pior ele me trouxe, que aí vem uma situação que eu acho que é interessante trazer para o telespectador, que é a seguinte. Segundo pesquisas, sempre que existe uma pessoa com problemas, um vício, alguma coisa, existe um espectro de aproximadamente 30 pessoas que são afetadas. O que eu quero te dizer? Nós temos 30 possíveis clientes que acabaram de deixar de ser clientes naquela situação. Por quê? Poxa, meu primo aqui está tendo uma depressão absurda porque acabou gastando todo o dinheiro. Acaba sendo referência para o... Exatamente. As pessoas param de ver aquilo como algo positivo e querem distância daquele tipo de mercado. Então, te demonstrando isso dentro da visão das casas de apostas. Esse sujeito que tem esse tipo de adição não é interessante para elas. Exatamente pelo fato da ausência de perenidade e, mais ainda, vai gerar um problema para o poder público, vai ter que ter um problema daqui a pouco, um afastamento de empresa, vai gerar um gasto para o INSS e assim vai. Então, isso é uma ideia, muitas vezes, que se tem muito equivocada. Assim como eu gosto sempre de deixar também bastante claro, uma ideia bastante equivocada que o público mais leigo tem é aquela ideia de que quando nós temos algum tipo de manipulação de resultado, quem ganha é a casa. Isso aí eu já cansei de ouvir. Muito pelo contrário, né, Glauco? Não. O que acontece? Não, quem é que paga a aposta? Tanto que as casas se manifestam, e não é uma nem duas vezes, Todos esses né? casos, Glauco, que houveram agora nos últimos anos, que envolvem possíveis atletas envolvidos com manipulação de resultado, foram exatamente denunciados pelas casas. Por quê? Porque elas têm uma empresa, e aí vem toda essa estruturação que eu sempre gosto de deixar bem claro. Hoje uma casa de apostas, ela tem mais travas, limitadores, ela precisa seguir um caminho mais reto, quase que um banco. Porque ela tem todo um meio ambiente necessário que ela precisa cumprir. São várias portarias do Ministério da Fazenda. E aí o que acontece? Quando existe uma manipulação de resultado, é ela que vai pagar o prêmio. Aquele prêmio que ela não previu. Por quê? Como é que funciona o pagamento da casa de aposta? Ela utiliza as odds, que a gente chama, né? Em inglês, a palavra, né, para o palpite ali. O que acontece? Essas odds, elas são calculadas por empresas especializadas, chamadas sportsbooks. Esses sportsbooks vão fazer uma avaliação. Quem é que está melhor no momento? Qual é a chance de ter ganho do time A, do time B ou do empate? As probabilidades. Exatamente. Elas dão uma régua, digamos assim, para as empresas, dizendo, olha, a probabilidade desse é de tanto a tanto, do empate é de tanto a tanto. Por isso é que a gente vê nas televisões, então, quando aparece lá, odd, para vencedor 1 ponto alguma coisa, significa que a probabilidade do ganho é muito grande, então ela vai devolver pouco. Já por outro lado, quando é o time considerado zebra, lá às vezes vem 12, 15, multiplica. E isso é randômico, né, Glauco? É importante o nosso telespectador saber que isso vai mudando conforme as coisas vão andando. Se eu tenho 2 jogadores expulsos, obviamente que a probabilidade vai aumentar do ganho de um em detrimento do outro. Maleável de acordo com... E assim vai conforme a situação ela vai se desenvolvendo. Mas então, dentro ainda dessa questão da manipulação, quando ela acaba tendo que pagar por algo que era muito pouco previsto, é ela que vai desembolsar o valor alto. Então, na verdade, o maior prejudicado, uma das maiores prejudicadas, além do esporte, que é uma mácula ao esporte, é a própria casa de apostas, que vai ter que pagar alguém que tinha uma informação, talvez... Não, mas eu acho que quanto a isso, coisa... isso está sendo desmistificado, porque essa era a ideia inicial e acabou se proliferando muito por causa das redes sociais, né? Isso aí é a casa de aposta, o cara está ganhando por causa da casa de aposta, ele acabou sendo expulso por causa...
Isso. Não é bem assim e isso já foi bastante debatido. Este é um dos assuntos também, e aí a gente já parte um pouco mais para a programação do evento lá do Mercosul iGaming Summit, que acontece na próxima sexta, dia 19, no Vale dos Vinhedos. Isso, a partir das 8h30, dia inteiro de programação. E aí nós temos nesse cenário de painelistas, sim, o que, por exemplo? Nós temos, ano passado, só para tu teres uma ideia, Glauco, a gente teve o ex-ministro da Justiça, o professor Miguel Reale Júnior, que veio aqui fazer a abertura do nosso evento, a quem eu agradeço muito a ele, o Alexandre Wunderlich também, que trouxe o professor Miguel Reale. Nome muito conhecido e também, o professor Miguel Reale veio falar exatamente dessas questões, porque há um tempo atrás, salvo engano, ele tinha proferido um parecer descriminalizando a questão do pôquer num acórdão em Santa Catarina, se eu não me engano, tinha uma ação em Santa Catarina para discutir essa questão ainda. E ele veio falou um pouco sobre os jogos, sobre essa situação, foi muito bom. Então, nesse ano, o que nós vamos ter? Existe uma possibilidade, ainda a gente está negociando, de que alguém do representante da nossa loteria venha falar, apresentar o modelo que já foi apresentado, para que a gente possa debater. Além disso também, nós vamos ter um palco para ver como a situação ela é importante sobre prevenção à lavagem de dinheiro, chamado PLD, que é uma das verticais extremamente importantes para esse setor. Então, nesse caso, nós vamos ter delegado da Polícia Civil aqui do estado do Rio Grande do Sul, que atua nessa parte de prevenção à lavagem de dinheiro. A gente vai ter o professor Alexandre Wunderlich, que vai estar ali falando também, e mais 2 empresas de meios de pagamento, que são, na verdade, as pessoas que mais têm que tomar o cuidado, que nem como a gente tinha conversado anteriormente, qual é a origem desse dinheiro e tal, porque elas, diariamente, tanto as empresas de meio de pagamento, elas têm o Banco Central ainda está, digamos assim, acima. Ela tem aquela regulamentação do Banco Central e, além do Banco Central, essa regulamentação da SPA. Então, são vários requisitos que precisam ser preenchidos. Então, essa questão de prevenção à lavagem de dinheiro ela é de suma importância. Exatamente para evitar que dinheiros... daqui a pouco, vamos esquentar o dinheiro de uma determinada corporação nessa área. Vamos, por tráfico que seja de drogas, que seja alguma outra... Dinheiro ilícito, de uma forma geral, algum dinheiro ilícito, né? Então tem que se tomar esse cuidado para que esse dinheiro não entre no mercado. E para isso existem todas essas necessidades de verificações. Por isso que o CPF que apostou tem que obrigatoriamente ser o CPF que vai receber a quantia, etc. Então, existem esses regulamentos já para essa finalidade. Então, esse painel é um painel focado nessa ideia dessa prevenção à lavagem de dinheiro e das boas práticas, que esses meios de pagamentos já estão imersos e tem que tomar um cuidado extraordinário. E aí nós temos, olha que diálogo interessante, a Polícia Civil, que faz as investigações de um lado, e as empresas, de outro lado, podendo trazer esse diálogo e tentando, muitas vezes, chegar num consenso. Olha, como é que eu consigo pegar isso que eu ia falar. Todos no paraquedas. Bom, já que aconteceu, vamos fazer da melhor forma possível para ver se a gente não tem grandes sustos. Perfeito. Vamos pousar da melhor forma possível, já que tudo está lançado dessa forma. As pessoas podem se inscrever? Como é que é o acesso? A gente tem um acesso limitado, Glauco, que é o número de pessoas que cabe, obviamente, no auditório. Que é no Spa do Vinho, né? Que é no Spa do Vinho, exatamente. Mas eu posso tentar te disponibilizar ali, a gente vai ter um número ali, talvez até para os ouvintes aqui, porque como são convidados, não estão à venda esses convites. Mas a gente pode limitar aí uma carga. Exatamente. Né? Não, e são pessoas do mercado. Então, assim, ainda falando sobre a programação que tu havia me... Tem um outro palco interessante que eu idealizei lá também, que é para além das bets. Exatamente para desmistificar só a ideia focada em bets. Então, o que nós vamos ter lá? Nós vamos ter uma pessoa que é um expert em loterias estaduais, loterias normais, loterias de sorteio, tal como é a da Caixa Econômica Federal. Então, essa pessoa vai falar sobre como é que está esse mercado hoje no âmbito dos estaduais e no âmbito da União.
Nós vamos ter uma pessoa dentro desse mesmo palco que vai falar sobre os títulos de capitalização. Nós temos um aqui bem conhecido. Então, vai falar sobre esse produto também. Um novo mercado que está surgindo, o tal do Prediction Market. O que é isso? É o mercado de previsões. Tem aquela brasileira que foi reconhecidamente agora a mais jovem bilionária que do seu próprio esforço conseguiu construir esse império. A empresa dela, então, é exatamente uma empresa de Prediction Market, que não é bet e que também não é título de capitalização e não se enquadra nessas outras questões. Pena que o nosso tempo está terminando, porque teríamos tanto a falar ainda, mas eu convido já o doutor Leandro para a gente conversar numa próxima oportunidade, mesmo que tenha passado o evento, porque esse assunto sempre é interessante. O senhor é sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado e um baita evento para vocês. Muito obrigado, estás convidado a comparecer no nosso evento, espero que possa estar presente, vai ser um ganho. Agradeço muito a tua audiência, o teu convite para poder trazer essas informações, esclarecer algumas questões e fico à disposição nas redes sociais também, se alguém tiver interesse em conhecer mais sobre a matéria. Fico à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Tá certo, então. Obrigado ao doutor Leandro Pamplona. E o Visão 360 de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, sempre com assuntos interessantes da nossa rotina aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau!